Eu sou Maria Noêmia, professora do CGR Jurídico, e agora nós vamos falar de audiência. Surgiu uma audiência de um processo seu, o que você deve fazer? Primeira coisa que você tem que pensar é qual é o tipo de audiência que você vai fazer. Essa audiência foi marcada em caráter inicial, somente para recebimento de defesa? Ela é uma audiência una, que vai concentrar todos os ritos? Ela é uma audiência de instrução, ou seja, você vai fazer a produção de prova nessa audiência? Depois que você tiver na sua mão o tipo de audiência que você vai fazer, você deve analisar o processo. Baixar o processo na íntegra e ver exatamente todos os pedidos que constam ali. Por quê? De acordo com cada pedido, você vai ter que verificar a distribuição do ônus da prova. Ou seja, o que você precisa provar, o que você precisa perguntar, qual tipo de prova você precisa produzir, se você já tem essa prova produzida através de um documento ou não, se você vai precisar dessa prova através de uma testemunha. Então, esse é o primeiro passo, descobrir o tipo da audiência e ver os pedidos principais do seu processo. Quando a gente vem para cá, você vai analisar esses pedidos e ver o que você precisa provar. O que você vai fazer para descobrir isso? Se você tem um pedido de hora extra, por exemplo, e a empresa não juntou nenhum controle de frequência e ela tem mais de 10 funcionários, você vai precisar fazer essa prova de hora extra. Então, você vai precisar de uma testemunha e vai precisar do depoimento pessoal do preposto da empresa. Você também tem que avaliar quais são os requerimentos que você pode precisar fazer nessa audiência. Você precisa de uma precatória, ou seja, sua testemunha reside em uma cidade diferente daquela comarca e você vai precisar solicitar para o juiz essa precatória. Você precisa de uma perícia, se você tiver, por exemplo, um pedido de adicional de periculosidade, e você vai precisar de uma perícia para descobrir se ali tem ou não direito a esse adicional, se aquele ambiente é ou não periculoso. Isso tudo você tem que observar antes de ir para a audiência, para já saber o que você vai precisar requerer naquela audiência. A quarta coisa muito importante de se verificar é o contato com o cliente. Você tem que entrar em contato com esse cliente antes, para preparar ele para essa audiência, dizer o horário dessa audiência, sempre orientar para que ele chegue pelo menos 1 hora antes, porque pode sempre ter trânsito, o cliente pode ter algum imprevisto, então sempre oriente que ele chegue 1 hora antes. Quando ele chegar, o que você deve fazer? Você deve dizer para ele o que vai acontecer naquela audiência. Se for uma audiência só de receber a defesa, você informa isso para ele. Se ele precisar dar o depoimento dele, você também conversa com ele no sentido de que na hora do depoimento ele não vai poder se comunicar com você, somente com o juiz. Orienta ele nesse sentido. Lembra ele o que está naquele processo, porque às vezes do momento do protocolo da inicial até a audiência, a gente tem um decurso longo de tempo, então vale a pena você lembrar ele o que está ali, para ele saber o que ele tem que falar e saber como se posicionar naquela audiência. Então, a gente pode resumir em 4 coisas. Primeiro, observar o seu processo. Depois, fazer o contato com o seu cliente. Verificar os requerimentos que você tem que fazer. E, por último, analisar o tipo de audiência que você vai fazer.